Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui à correção dos exercícios que ficaram faltando. Vamos aqui agora para o número 12 da Federal de Química IFRJ. Então, nessa questão, ele fala o seguinte: um dos fatores que influenciam na quantidade de calorias gastas durante a atividade física é a taxa de metabolismo basal, TMB. Esta taxa representa a quantidade de energia em calorias que uma pessoa em repouso gasta para manter suas atividades vitais e que varia entre homens e mulheres. Para os homens, a TMB pode ser calculada pela seguinte fórmula. Ah lá, ele está dando uma fórmula, uma lei matemática que determina como a taxa de metabolismo basal é calculada dependendo de outros fatores que ele vai colocar aí, ó. TMB igual a 66 mais 13 vezes o peso da pessoa em quilogramas. Aí ele avisa que aqui o peso está sendo usado como sinônimo de massa, por uma questão que, na verdade, o peso é uma força, né, pessoal? Quem está estudando isso em física sabe disso. Mas aqui, de uma maneira geral, está usando a linguagem do dia a dia, né? 13 vezes o peso em quilogramas, mais 5 vezes a altura em centímetros, menos 6,8 vezes a idade em anos. E para as mulheres, 655 mais 9,6 vezes o peso, mais 1,8 vezes a altura, menos 4,7 vezes a idade. Carlos ficou curioso em saber quanto era sua taxa de metabolismo basal. Ele sabia de cabeça que a sua idade e sua altura eram respectivamente 25 anos e 170 centímetros. Entretanto, não conseguia recordar qual era o seu peso. Ao se representar no plano cartesiano os valores do peso no eixo das abscissas, pessoal, já expliquei para vocês que eixo das abscissas é sinônimo de eixo X, tá? Essa palavra eixo das abscissas, ó, é sinônimo do tal eixo X, tá? E os valores de TMB, de taxa de metabolismo basal, no eixo das ordenadas, também expliquei para vocês, galera, que eixo das ordenadas é sinônimo de eixo Y, o eixo que fica em pé. Tá legal? Então ele está dizendo que o TMB vai ficar no eixo em pé, no eixo das ordenadas, e o peso vai ficar no eixo das abscissas, no eixo X, no eixo que está na horizontal, deitado. E aí pede para você marcar que desenho o gráfico do Carlos registraria, sabendo-se que a taxa de metabolismo basal vai alterar em função do peso, né, galera? Em função do peso. Então veja, a fórmula do TMB do Y lá do Carlos entra nessa fórmula aqui do cálculo dos homens, né? Então a gente pode chamar de Y, f de x ou o próprio TMB, 66 mais 13 vezes o peso dele, que ele não sabe quanto é, que é x, mais 5 vezes a altura, que é 170, menos 6,8 vezes a idade, que é 25. Galera, aqui não importa muito a gente ter todos os detalhes, mas eu vou fazer, vai, que y igual a 13x, 5 vezes 170, mais 66, com certeza dá um valor bem maior do que menos 6,8 vezes 25. Então, com certeza, o coeficiente linear b é um cara positivo. Não vou nem me preocupar em calcular aqui. É um b maior que zero. E lembra que eu falei para vocês que esse cara avisa onde que a reta da função corta no eixo y? Então, com certeza, eu sei, por exemplo, que não pode ser essa letra C. Absurdo cortar aqui embaixo. Com certeza vai cortar em algum valor, ó, acima, né? E o coeficiente angular que está aqui, que vale 13, o que, que ele nos diz? Se a reta é crescente ou decrescente. Sendo o valor 13, ou seja, maior que zero, a função tem essa cara aqui, ó, crescente. Então, tem que ter uma função que seja crescente e que corte o eixo y não a parte positiva, na parte de cima, acima do zero, né? Então, aqui, ó,
esse gráfico da letra A é o que se encaixa nessa situação. Deixa eu olhar o que está lá embaixo que não deu para ver. Ó, letra D, nem pensar, né? Que é um gráfico decrescente se fosse um A negativo. Letra C também não, porque o B seria negativo na letra C, né? Letra B também não, porque o coeficiente B seria... coeficiente A seria negativo. Então, realmente, galera, o que mais se encaixa aqui, o que representa perfeitamente essa função, é o gráfico da letra A, uma reta crescente e que toca o eixo Y numa parte acima de zero, na parte positiva. Então, olha aqui que questão bonita da Federal de Química. Uma questão de análise de gráfico em relação à função. Só isso, nem precisamos fazer muita conta. Se você quisesse fazer as continhas, até poderia, mas nem precisava perder tempo, tá? Porque não tinha nem nenhum valor aí nesses gráficos, então era só o desenho mesmo. Questão número 13, Colégio Militar. A figura abaixo ilustra o gráfico de duas funções reais, g de x, mx mais 2p, e h de x, 2mx mais p, com x pertencente aos reais. Se o ponto de interseção tem coordenadas 3, 5, então, aí a gente vai ter que chegar às conclusões aí. P igual a m, P igual a 2m, P igual a 3m, P mais m igual a 0, P mais m igual a 1. Muito bem, galera. Deixa eu abrir um espaço em branco aqui para a gente fazer essa questão e analisar tudo direitinho aqui. Bom, ele fala uma coisa importante, que o ponto de interseção tem coordenadas 3, 5, ou seja, quando o valor de x é 3, o valor de y é 5, tanto para a função g de x quanto para a função h de x, né? Olha lá, se você for seguindo aqui, né? Olha lá, bateu a mesma altura, o valor 5. Então, tanto g de 3 é igual a 5, estou dizendo que quando no lugar do x você substituir por 3, o resultado é 5. Quanto h de 3 também é igual a 5. Tá legal? Bom, vocês já estavam discutindo essa questão lá no grupo, pelo WhatsApp também, achei muito legal a discussão. Só que tem um detalhe que eu preciso avisar vocês. Vocês não podem colocar valores aproximados ou valores que vocês não tenham a certeza, mesmo que pareça, tá? Parece que houve uma coincidência lá, a Maria Clara disse que conseguiu fazer a questão colocando como se esse valor fosse 1,5. Ah, porque se está entre 1 e 2 só pode ser 1,5. Não, pode ser 1,6. O que me garante que não é 1,4, 1, sabe? Ou outra pessoa que falou que isso aqui, esse zero da função aqui, se está entre menos 1 e menos 2, só pode ser menos 1,5. Não sei. Ah, mas está no meio certinho, como você me garante? Tá? Então a gente não pode usar valores assim no olho, tá? É igual aquele aluno que quando vê às vezes a questão, vê assim algum triângulo e que não tem informação nenhuma e ele fala que é retângulo. Por quê? Ah, porque é tão bonitinho, tá tão certinho ali que com certeza isso aqui é 90 graus. Não, eu não sei se é 90 graus, se a questão não disser nada, se a questão não me der nenhum motivo lógico para eu chegar a essa conclusão, né? Se ela não fizer o símbolo, se ela fizer, tudo bem, né? Ou se ela não fizer o símbolo aqui, mas disser que aqui, por exemplo, sei lá, é 30 e aqui é 60, ah, tudo bem, eu posso chegar pelo raciocínio à conclusão de que se tudo é 180, então tá faltando 90. Né? Mas se a questão não der nada, galera, você não pode supor só no olho, tá? Só porque tá muito bonitinho, porque parece, tá? Pode até ser que tenha dado alguma coincidência aí e tenha sido um e-mail mesmo, mas se você seguir essa lógica sempre, você vai acabar quebrando a cara. Então, o que a gente pode fazer aqui para buscar valores e montar cada função, cada uma das funções, é pontos que eu tenho certeza. Por exemplo,
Por exemplo, eu tenho certeza que aqui o zero dessa função aqui... antes, primeiro, deixa eu colocar quem é quem. Essa função aqui é a g de x. E essa outra ali é a h de x. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Porque enquanto g de x tem um coeficiente angular mx, h de x tem um coeficiente angular que é o dobro, que é 2mx. O dobro. Por isso, essa reta ela vai ter o dobro da inclinação, né? Desculpa aqui o Beethoven invadindo a nossa aula. Então, como a h de x tem o dobro da inclinação, ela aqui, ó, com certeza ela tá, essa que está mais em pé, né? Vamos dizer assim, está mais inclinada. Bom, um dos pontos eu já tenho, né? Que quando x é 3, a função tanto a g quanto a h valem 5. O outro ponto, eu estava olhando aqui para g de x. Por exemplo, esse ponto aqui é o zero da função, né? O zero da função em g de x é o ponto menos 6. Quando x é menos 6, a função é zero. Ah, tá. Então, se eu escrever aqui a g de x, que é mx mais 2p, né? Eu sei que quando x for menos 6, o resultado da função é zero. Então, eu substituo. Zero é igual a menos 6m mais 2p. Bom, até agora não tem muito o que fazer porque temos duas incógnitas e apenas uma equação. E para que seja possível a resolução, a gente tem que ter um número de incógnitas igual ao número de equações. Mas se eu conseguir mais uma equação com essas incógnitas, eu posso resolver isso aí por um sistema, né? Por um sistema. Vamos buscar um outro ponto aqui. Um ponto na... Posso buscar um ponto agora na h de x que eu tenha certeza. Eu posso buscar, inclusive, o próprio ponto 3, né? Eu posso buscar o próprio ponto 3, quando x for 3, y é 5. Ou, quer ver um outro cara? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Quando x for menos 7, o y é menos 6. Esse é o ponto menos 7, 6. Ele está aqui. Tanto faz. Ou o ponto 3, 5 mesmo. Vou jogar lá na h de x essa ideia. H de x igual a 2mx mais p. E eu sei que quando x é 3, a função vale 5. Olha lá. 5 é igual a 3 vezes 2, 6m, mais p. Opa! Mais p. Né? Então aqui a gente tem um sisteminha, né? Uma das equações está aqui e a outra equação está aqui. Ó, vamos resolver esse sisteminha aqui. Deixa eu colocar elas em ordem aqui, ó. Menos 6m mais 2p igual a 0 e 6m mais p igual a 5. Ih, dá para fazer por adição. Tá na cara, né? Olha lá. 6 com menos 6 dá 0. 2p mais p dá 3p. 0 mais 5 é 5. Se 3p é igual a 5, pega o 3 que está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. P é igual a 5 terços. Agora que eu já achei que P é 5 terços, é só eu substituir em qualquer uma das equações que eu encontrarei o M. Por exemplo, aqui, ó, no lugar dessa daqui, eu posso botar 5 terços. Vai ficar que 5 é igual a 6m mais 5 terços. Aqui a gente tira o MMC de todo mundo, é 3 mesmo, né? Vai dar 15 é igual a 18m mais 5. Jogo 5 para o outro lado, ele vai subtraindo. De um lado fica só 18m. Do outro lado fica 15 menos 5, que dá 10.
logo m é igual a 10 sobre 18, que eu posso simplificar por 2 e dar 5 nonos. Bom, a que conclusão a gente pode chegar? P é 5 terços e m é 5 nonos. P é igual a m? Não. P não é igual a m. P é igual a 2m? Também não. P é igual a 3m? Opa, acho que sim, hein? Será que a letra C está certa? P é igual a 3m. Veja, P vale 5 terços. Isso dá no mesmo do que pegar o m e multiplicar por 3? 3 vezes 5 nonos. Aqui, galera, a gente pode simplificar por 3 em cima e embaixo. Dá 1 e dá 3. É verdade. P é igual a 3m. Resposta, letra C. Certo, meus queridos? Tá aí resolvida a questãozinha número 13 da nossa apostila, questão que caiu no concurso para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Beleza, vou em frente, hein? Questão 14, também do Colégio Militar. Em um domingo de futebol, no novo estádio do Maracanã, 9.000 torcedores estavam presentes. Metade dos portões do estádio foi aberta às 14 horas e, durante 3 horas, entraram 10.000 torcedores por hora. A partir das 17 horas, a outra metade dos portões se abriu, permitindo que um número maior de pessoas entrasse. Observe o gráfico. Galera, sempre que a questão der um gráfico, a primeira coisa que você tem que observar é o que está sendo relacionado com o quê. O que está no eixo X, o que está no eixo Y, o que está nas abscissas, o que está nas ordenadas. Então, de fato, a questão aqui está analisando a quantidade de pessoas à medida que passam-se as horas. Às 14 horas abriram os portões, a galera começou a entrar, lá. Foi sendo registrado instante a instante a quantidade de pessoas. Tananana. Às 17 horas tinha um certo valor aqui e um outro determinado tempo já tinha 4.500 pessoas. Foi avançando até que às 19 horas tinham 90.000. Beleza? Muito importante fazer essa análise do gráfico, tá? Assim que ele aparecer na sua prova. E aí, o número de torcedores presentes no Maracanã chegou a 45.000 às 17 horas e... Ah, tá. Ele quer saber esse valor aqui. Qual é esse valor de X que fez com que o resultado em Y desse 45.000? Pessoal, a gente tem que montar o quê? Uma função, né? A função do que manda aí, né? Observem o seguinte, que a reta, na verdade são duas retas, né? Primeiro quando começou aqui às 2 da tarde, ó, veio, depois a reta muda de inclinação. Isso significa que muda a função. Claro, abriram outros portões, né? Então o fluxo de pessoas entrando por hora, por minuto, passou a ser maior. Ah lá, a função mudou, por isso que ela deu essa quebrada aí, né? Ficou mais íngreme. Claro, tem mais gente entrando por intervalo de tempo, né? Ali durante aquele evento, né? Bom, o que a gente pode calcular primeiro? Observando aqui os dados do texto, entraram, durante 3 horas, entraram 10.000 torcedores por hora. 14, 15, 16, 17. Então, daqui até aqui, de 0, que estava aqui é o ponto 0, né, no Y, né, na quantidade de pessoas, né? Até as 17, se passaram 3 horas e se entraram 10.000 torcedores por hora, é claro que às 17 horas a gente está com
30.000 torcedores, certo? Aí depois abrem-se outros portões, a função até muda, fica uma nova reta com uma outra inclinação. Quer dizer, uma nova função com um coeficiente angular maior, né? Claro, está entrando mais gente. A partir daqui, desses 30.000, a quantidade de torcedores subiu até 90.000 nas próximas 3 horas, 2 horas, aliás, né? De 17, deixa eu apagar aqui, de 17 até as 19, 17, 18 e 19. Então, em 2 horas, entraram mais de 30 para 90, entraram mais quanto? 60.000 torcedores. Então, qual é a nova taxa de entrada de torcedores? Ora, são 60.000 torcedores entrando num total de 2 horas. Ora, passaram a entrar 30.000 torcedores por hora. Correto? 30.000 torcedores por hora. Ora, se a gente já tinha 30.000 e quer saber quanto tempo levou para chegar a 45.000, você pode fazer uma regra de 3 ou você pode fazer por lógica, né? Se quiser por lógica, por exemplo, se está entrando, depois da abertura dos outros portões, 30.000 torcedores em 1 hora, em cada 1 hora que passa, né? De 30 para 45 são 15. Então, 15.000 torcedores a mais vão entrar em quanto tempo? Em meia hora, né? A metade desse cara aqui, a metade desse cara aqui. Ou se fizer a regrinha de 3 e colocar x aqui no lugar e fizer a multiplicação, você vai ver que vai dar no mesmo. Meia hora, ou seja, 30 minutos. Então, o número de torcedores presentes no Maracanã chegou a 45.000 às 17 horas e 30 minutos. Tá bom, pessoal? Dá para fazer aí por regra de 3, por raciocínio, pela lógica, ou também dava para fazer por função. Era só você sacar que a partir daqui a função era outra. Então seria como se fosse uma função com o b valendo 30.000 e com o coeficiente angular valendo 30.000 também. Ele valeria 30.000 vezes x horas mais os 30.000. E você está se perguntando quanto tempo vai levar para chegar aos 45.000. Ah lá, era só substituir. 45.000 é igual a 30.000 x mais 30.000. Jogando para o outro lado, ele vai para o outro lado negativo. Ah lá, ia dar 15.000 igual a 30.000 x. Se 30.000 x é igual a 15.000 e você quer só x, você ia jogar o 30.000 para o outro lado dividindo, tchum, 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 15 dividido por 30, meio, né? 1 sobre 2 ou 0,5. Como isso está em horas, isso significa meia hora, 30 minutos. Certo, galera? Combinado? É isso. Peço que vocês façam as questões aí. Inclusive que vocês peguem também já o capítulo próximo, que é o capítulo de função do 2º grau. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.